Eu vou começar falando do Trump, porque ontem esse cidadão venceu lá no caucus de Iowa, você deve conhecer. Você passou por Iowa quando você foi para os Estados Unidos? Não. Essa é longe, né? Esse lugar é longe. Aliás, estava 40 graus negativos em Iowa, em algumas províncias, e o mais distritos, né? O mais impressionante, Horta, os republicanos e a extrema-direita foi votar em massa. E hoje um colega, um entrevistado, disse assim, olha a mobilização da extrema-direita. Eles vão. Pode estar 40 graus negativos que eles vão lá. E a esquerda fica numa zona de conforto. Faz um balanço para a gente sobre a vitória do Trump lá nessa primeira prévia aí das eleições estadunidenses. Iowa é um dos estados que fica ali no meio, bem no meinho dos Estados Unidos, tá? A transição entre a costa leste e a costa oeste. Para quem não conhece a geografia dos Estados Unidos, você tem uma quantidade gigantesca de gente na costa oeste, ali, Nova York e tudo mais, nas antigas 13 colônias. Desculpa, na costa leste, nas antigas 13 colônias, e depois uma quantidade brutal de gente também lá na costa oeste, que você tem Califórnia e tudo mais. Depois, você tem 3 espaços nos Estados Unidos que são muito povoados, que é a região da Flórida, mais ali embaixo, no sul dele, Flórida, até uma parte do Texas, a região dos Grandes Lagos, que fica no norte, ali próximo do Canadá, e um enclavezinho, que é ali o Colorado, Denver, que é uma das poucas grandes cidades dessa transição. O restante dos estados são estados com muito pouca população, e normalmente eles têm pouca importância de voto na eleição dos Estados Unidos, tá? Enquanto, eu não tenho os números aqui, mas assim, a Califórnia dá 300 votos, 400 votos, tem estadinhos que dá 2, 3, 5, 10, entendeu? Iowa é um desses estados com pouca importância relativa em função da pequena população que tem. Agora, a gente vai tirando febres, né? A gente vai medindo como é que essas coisas vão acontecendo, e era previsível que o Trump iria fazer barba e cabelo bigode em grande parte dos estados onde ele concorrer, tirando talvez um ou outro estado onde a Nikki Haley ou um outro candidato republicano consiga fazer alguma votação muito apertada. No geral, é para se esperar o Trump com mais de 50% dos votos e passando como candidato republicano sem maiores sobressaltos. O que isso nos ensina? Isso nos diz o seguinte, que essa armadilha do pensamento fascista, ela segue funcionando. Ai, Fernando, eu estou de saco cheio, eu não aguento mais você ficar falando em fascismo. Por que o Trump é fascista? Não, veja bem, o Trump usa uma comunicação extremamente fascista. Por que as pessoas saem da casa delas com 40 graus abaixo de zero para ir votar? Né? Por que isso acontece? Porque para essas figuras que nunca tinham sido representadas na política antes, é por isso que quando você vai conversar com um bolsonarista, ele vai dizer, não gosto de política, não gostava antes do Bolsonaro, e passou a amar política depois do Bolsonaro. E aí você se pergunta, por quê? Porque o Bolsonaro declarou que política é uma forma de matar, de destruir, de rebentar aqueles que pensam contra você. Diferentemente do que a maioria das pessoas pensam, nós, como somos democratas, nós imaginamos que a urna é o final dos nossos problemas. Né? Nós vamos lá, de 4 em 4 anos, nos reunimos, botamos o votinho lá dentro e concordamos que durante 4 anos o ganhador vai governar. Para os fascistas não é assim. Para os fascistas, a eleição ela é uma ferramenta de dominação do outro, de destruição do outro, de acabar com o outro. E foi o que o Bolsonaro ensinou as pessoas a fazerem no Brasil, e por isso as pessoas que não se representavam antes democraticamente passaram a ser representadas agora por esse pensamento antidemocrático, e nos Estados Unidos o Trump faz a mesma coisa. O Trump veio dizer em Iowa, claramente tem uma hora que ele diz que ele não vai ser democrata por um dia, ou seja, ele já avisou que vai tentar o golpe de novo, a gente não sabe se no início do mandato ou no final.